Olá, meninas e meninos, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Débora Travasso, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. E hoje eu trago essa maravilhosa caneta em rosa. Ela vem no vasinho. Deixa eu retirar aqui para vocês verem. Olha que delicadeza de peça. Eu cortei aqui a pontinha da tampa, mas é opcional. Cortei para ficar esteticamente mais bonita. É uma peça muito fácil de fazer, gasta pouco material. Tenho certeza que essa peça vai fazer muito sucesso no seu ateliê, pois é uma peça atemporal e dá pra gente utilizar em diversas ocasiões aí para presentear, diversas datas. E eu amei muito confeccionar essa rosa, gente. Ficou muito delicadinha, muito mimosa e muito linda. Antes da gente ir para o tutorial, eu quero deixar uma palavra para nossa meditação, que está lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios 2:15, que diz assim: para com Deus, somos um aroma refrescante e saudável de Cristo, um perfume tanto para os salvos como para os que estão se perdendo. Em outras versões, essa passagem vai dizer que somos o bom perfume de Cristo. No sentido espiritual, que possamos carregar esse perfume de Cristo por onde formos, por onde andarmos, exalando nos ambientes, com nossas atitudes, com nossas palavras, que com certeza vai fazer diferença na vida de alguém. Eu entendo que ter o bom perfume de Cristo é isso. Você tem um dia abençoado, as mãos abençoadas para fazer essa lindeza aqui comigo. Bora lá então para o nosso passo a passo. Vou começar fazendo o miolinho da flor. Vou utilizar o fio na cor tulipa rosa, agulha 2,5. Faço um anel mágico. Uma correntinha para prender o anel. Faço 6 pontos baixos. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no mesmo espaço faço mais um ponto baixo, fazendo aumento. E prossigo fazendo aumentos em todos os pontos, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Vamos fazer a carreira 4 e 5 ponto sobre ponto, 18 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 5, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. No ponto seguinte, faço uma diminuição. E prossigo fazendo essa sequência por toda a volta, um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 6 com 12 pontos baixos. Retiro o marcador, venho no próximo ponto, vou pegar a alcinha da frente. Faço um ponto baixíssimo e faço 70 correntinhas. Fiz as 70 correntinhas, pulo 1, 2, 3 correntinhas, venho na quarta, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho no mesmo espaço, faço 2 pontos altos, na mesma correntinha. Fiz um leque. Pulo 2 correntinhas, venho na próxima. Novamente, faço 2 pontos altos no mesmo espaço, com intervalo de uma correntinha.
mais 2 pontos altos. Pulo 2 correntinhas, venho na terceira, faço 2 pontos altos com intervalo de uma correntinha. E prossigo fazendo dessa forma até o finalzinho. Finalizei a carreira de leques, corto o fio. Vou esconder esse fiozinho aqui. Eu fiquei com um total de 20 leques, tá? Aqui no finalzinho me sobrou um pontinho, mas não tem problema. Se os de vocês sobrarem mais ou menos, improvisem aqui, pulando mais ou menos correntinhas, ok? Vou utilizar esse fio, que é o amigurumi brilho. Mas vocês podem utilizar o amigurumi comum também, tá? Eu vou utilizar ele porque eu tenho ele guardado aqui. Eu acho que vai ficar bem bonito nessa rosa. Deixa eu ajeitar esse fio aqui. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui dentro do leque. Aqui, ó. O primeiro aqui do cordão. Faço um ponto baixo. 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Esse fio já trago pra frente para prender. Fiz 2 pontos, contando aqui já com as correntinhas. 2, 3, 4, 5. Venho aqui no intervalo dos leques, faço um ponto baixo. Novamente, faço 5 pontos altos aqui dentro do leque. Venho no intervalo, faço um ponto baixo e faço mais 2 leques, repetindo a sequência de 5 pontos altos dentro deles, tá? Terminei aqui a sequência de 5 pontos altos em cada leque, por 4 vezes. Venho aqui no intervalo, faço um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer 7 pontos altos em cada leque por 6 vezes, tá? Então, nós vamos repetir a sequência por 6 leques, com 7 pontos altos em cada um deles. Finalizei a sequência de 7 pontos altos em cada leque por 6 vezes. Agora, nós vamos fazer 9 pontos altos em cada leque, até o final deles, tá? Vão ser 10 leques aqui no total. Finalizando o último leque, fiz 8 pontos altos nesse último leque, pra gente terminar com 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. Deixa eu ajustar aqui bem pra ficar bonitinho. Pra ele terminar aqui redondinho no final, tá? Corto o fio. Vou esconder aqui por entre os pontos. Agora, eu vou utilizar esse tom de verde, que é o pistache. Faço uma laçada na agulha. Venho pegando aqui, ó, a alcinha de dentro, tá? Bem aqui na direção do arremate.
faço um ponto baixo e prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Finalizei a volta, já vim aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Essa volta ficou também com 12 pontos baixos. Fiz um ponto baixo, no próximo ponto faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a volta com 9 pontos baixos. Eu vou puxar um pouquinho a laçadinha. Antes da gente prosseguir, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui nesse miolo. Com auxílio da pinça, vou preenchendo. Pronto, tá cheinha. Volto para as carreiras. Tiro o marcador. E agora, eu vou fazer uma sequência de pontos sobre pontos, 9 pontos baixos em cada carreira, até ficar da altura da caneta, até da altura aqui da caneta. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui na direção da tampa dela. Eu cortei aquela pontinha da caneta com o estilete, mas é opcional, tá? Se vocês não quiserem, não tem problema. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos na altura do encaixe da tampa. Finalizei as carreiras. Na minha tensão de ponto, ficou com um total de 22 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Mas o ideal é vocês irem medindo, ok? Para ver o tamanho exato por conta da tensão de ponto de cada um, tá? Deixa eu retirar a caneta. Vou arrematar o fio. Pulo um ponto, venho no próximo. Puxo esse fiozinho aqui pra trás. E venho aqui onde estava o marcador. Puxo novamente pra trás. Ajusto bem esses pontos. Eu vou arrematar aqui por dentro. Ajusto bem o fio. E arremato aqui por dentro. E agora, nós vamos costurar as pétalas. Cortei o fio na cor tulipa, o mesmo tom aqui da base da nossa rosa. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou dar um nozinho na ponta. E a gente vai enrolar ela de fora pra dentro. As pétalas maiores vão ficar aqui embaixo, tá, ó? Então, a gente vai vir enrolando dessa forma, ó. Vem ajeitando. Vem ajeitando para que ela fique bem harmoniosa. E a gente vem prendendo, dando pontinhos. Ó, vou espetar aqui dentro. Vou sair do outro lado. A gente vem dando pedacinho de fibra sobrando aqui. A gente vem dando pontinhos aleatórios. Sempre pegando o mesmo tom aqui do fio, para que não fique feio a costura, tá? Então, a gente vem dando pontinhos, até que todas as pétalas fiquem presas, fiquem costuradas, tá bom?
Vou fazer a minha costura e já volto com vocês. A minha rosa já costuradinha. E olha que fofura que ficou. Ficou muito lindinha. Ó, a costura não aparece. Dei os pontinhos aqui somente na cor do fio que tá na agulha. Ó, então não aparece em nenhum lugar a costura. Arremato e escondo esse fio aqui pra dentro. Para fazer a folhinha, eu vou usar o fio verde pistache novamente. Já fiz uma folhinha e vou fazer a outra com vocês. Faço um anel mágico, uma correntinha para prender. Faço 6 pontos baixos. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Vou cortar um pouquinho desse fio. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 6 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Prossigo fazendo aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a terceira carreira com 12 pontos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Vamos fazer a carreira 4, 5 e 6 pontos sobre ponto. 12 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 6, retiro o marcador, já começo fazendo uma diminuição. Coloco o marcador. E prossigo fazendo diminuições em todos os pontos. Finalizei a carreira 7 com 6 pontos baixos. Retiro o marcador, introduzo a agulha pegando os dois lados, faço um ponto baixo, fiz 1, 2, 3 pontos baixos. Vamos fazer a união com a outra folhinha. Essa folhinha eu cortei o fio, arrematei e escondi o fiozinho aqui pra dentro. Essa folhinha a gente não corta para fazer a união com a outra. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho na outra folhinha, introduzo pegando os dois lados. Faço um ponto baixo, 2, 3 pontos baixos, pegando os dois lados. Faço 3 correntinhas. Venho na outra folhinha. Faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador. Fiz um ponto baixo. Faço 2, 3 pontos baixos. Aqui em cima das correntinhas, faço um ponto para cada correntinha. 1, 2, 3 pontos baixos, um para cada correntinha. Aqui na outra folhinha, faço 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. Fiz os 3 pontos baixos, agora aqui nas outras correntinhas, faço um ponto baixo para cada correntinha. 1, 2, 3 pontos baixos. Retiro o marcador.
faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora eu faço um ponto para cada ponto de base. Essa carreira anterior nós ficamos com 12 pontos, então a gente vai prosseguir fazendo 12 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei toda a volta, retiro o marcador, corto o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, trago esse fiozinho aqui para trás, venho no ponto onde estava o marcador, trago o fio aqui para dentro, ajusto bem esses pontos e arremato aqui por dentro. Arrematei, cortei o fio e agora vamos colocar aqui no caule da nossa rosa. Vou dar uma dobradinha assim para facilitar a colocação. Se os de vocês ficarem muito apertados, vocês podem aumentar aqui o número de correntinhas do lado, tá? Ou diminuir. Tudo depende da tensão de pontos de cada artesão. Aí vocês podem usar a folhinha mais aqui em cima, mais no meio, mais embaixo. Dá pra brincar com essas folhinhas. Deixa eu colocar a caneta. E olha que fofura. Para fazer o coração do vasinho, faço um anel mágico. Subo 3 correntinhas. Faço 3 pontos altos duplos. Fiz os 3 pontos altos duplos. Faço 3 pontos altos normais. Faço um ponto alto duplo. Três pontos altos normais. Três pontos altos duplos. Três correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo. Fecho o anel mágico, bem fechadinho, corto o fio, trago esse fio aqui para trás, fio que eu cortei agora, e faço um nozinho com a outra ponta. E corto rentinho. Nós vamos precisar de 5 coraçõezinhos iguais a esse no total, ok? Para fazer o vaso, eu vou utilizar essa cor, que é o centeio. Vou pegar um coraçãozinho, faço uma laçada na agulha. Vou pegar aqui, ó, o meio do coração naquele ponto alto duplo que a gente fez sozinho, tá? Faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Prestem bastante atenção nesses pontos aqui para que dê certinho. Fiz um meio ponto alto, no próximo ponto faço um ponto alto. No próximo ponto faço um ponto alto, uma correntinha
Aqui vai ser a quina pra gente começar a formar o quadradinho. No mesmo espaço, faço mais um ponto alto. No próximo ponto, faço 2 meio pontos altos no mesmo espaço. Prestem bastante atenção. No próximo ponto, também faço 2 meio pontos altos no mesmo espaço. No próximo ponto, faço um meio ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui nessas correntinhas, tá vendo? No próximo ponto, faço um meio ponto alto, uma correntinha, no mesmo espaço, faço um meio ponto alto. Fizemos mais uma quina aqui do quadradinho. As quinas não são iguais aqui na pontuação, tá? Algumas quinas é ponto alto, outras meio pontos altos, ok? No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, a gente já vai para o outro lado do coração. Aqui, vamos fazer um ponto alto duplo. A gente introduz a agulha dentro da alcinha, tá? Um ponto alto duplo. Um ponto alto normal no próximo ponto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um meio ponto alto, uma correntinha, no mesmo espaço, um meio ponto alto. Já fiz outra quina do quadradinho. No próximo ponto, faço um meio ponto alto. No próximo ponto, faço 2 meio pontos altos no mesmo espaço. No próximo ponto, também faço 2 meio pontos altos no mesmo espaço. No próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha no mesmo espaço, um ponto alto. Aqui eu fiz a última quina do quadradinho. E finalizo com um meio ponto alto aqui no último ponto. Façam bem certinho os pontos para que dê certo, tá? Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas para dar a altura do ponto. Nessa carreira, nós vamos trabalhar toda em meio pontos altos. Então, vamos trabalhar um meio ponto alto para cada ponto de base. Aqui dentro do leque, nós vamos trabalhar 2 meio pontos altos, uma correntinha, 2 meio pontos altos. Então, essa aqui é a quina do quadradinho. E prossigo fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base. Não esquecendo desse primeiro ponto aqui, ó, tá? Não pulem ele, façam em cima dele o primeiro ponto, para que dê certo. Um meio ponto alto, prossigo fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base. E sempre aqui na quina, no lequinho, a gente faz um aumento de 2 meio pontos altos, com uma correntinha de separação, mais 2 meio pontos altos dentro aqui da quina, e prossegue fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base. Finalizei o quadradinho, fechei aqui com ponto baixíssimo, e ficamos aqui com um total de 42 pontos baixos nessa última carreira, com intervalo de uma correntinha nas quinas do nosso quadradinho. Corto fio por um ponto de base, puxo esse fio para trás, vou arrematar aqui por trás. E agora é só fazer da mesma forma nos outros coraçõezinhos.
Já com os 5 quadradinhos prontos, nós vamos usar por enquanto 4. Coloquei o fio na agulha de costura. Vou fazer um nozinho aqui na ponta. Então, a gente vai costurar em sequência, um do lado do outro. Cuidem para que fique do lado certo os corações, tá? Na mesma direção. E venho fazendo a costura, pegando a alcinha de trás desse quadradinho e a alcinha da frente do outro quadradinho. Dessa forma. Costurando somente aqui a lateral, tá? Chegando aqui no final. Eu vou arrematar aqui por dentro, aqui pelo avesso. E escondo o fio aqui por entre alguns pontos e corto. E vou fazer com os outros 2 quadradinhos dessa forma, ok? Fiz a união das 4 partes. Agora, eu faço assim, ó. Faço essa união para formar o quadrado. E agora, eu vou virar a peça para que fique de cabeça para baixo. Vou colocar essa peça aqui e venho costurando aqui em volta, tá? Da mesma forma. A gente faz a união da mesma forma. Venho pegando aqui as alcinhas da frente com as alcinhas de trás desse quadradinho. Então, eu vou fazer a minha costura e já volto com vocês. Já costurei toda a volta, arrematei, corto o fio. E agora, para deixar essa peça mais estruturada aqui no fundo, eu vou utilizar uma tampa de sorvete e venho marcando com a canetinha. Vou recortar e já volto com vocês. Já posicionei a peça aqui para ver se ficou certinho. E agora eu só vou passar um pouquinho de cola quente para que a peça fique bem assentada. Colei a base que eu recortei da tampa do sorvete aqui no fundo. Colei também 4 bolinhas de gude, uma em cada lado, mas é opcional. Eu achei que vai dar mais estrutura para a peça. Agora eu vou fazer a parte que vai tampar o vasinho e que vai simular a terra. Já adiantei a peça, eu tô utilizando o fio marrom tâmara, tá? O meu já tá no restinho. Ó, marrom tâmara. Fiz um anel mágico com 18 pontos baixos dentro dele e não fechei o anel, ele vai ficar dessa forma. Agora, venho no próximo ponto, pegando somente a alcinha da frente. Depois a gente vai trabalhar nas alcinhas de trás. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo, pegando também a alcinha da frente. Nós vamos trabalhar por toda a volta, pegando as alcinhas da frente. No próximo ponto, faço um aumento. E trabalho dessa forma por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento, pegando somente as alcinhas da frente. Finalizei a segunda carreira com 24 pontos baixos. E agora a gente vai prosseguir fazendo a sequência de aumentos normais que a gente já está acostumado a fazer nas nossas bases de amigurumi.
Então, a segunda carreira ficou com 24 pontos, 2 pontos em um aumento por toda a volta, pegando somente as alcinhas da frente, para depois a gente trabalhar aqui nas alcinhas de trás, tá? Na carreira 3, nós vamos fazer 3 pontos em um aumento por toda a volta, totalizando 30 pontos. Na carreira 4, 4 pontos em um aumento por toda a volta, totalizando 36 pontos. Na carreira 5, 5 pontos baixos em um aumento por toda a volta, totalizando 42 pontos. Na carreira 6, 6 pontos baixos em um aumento por toda a volta, totalizando 48 pontos baixos. Eu vou adiantar essas carreiras e já volto com vocês. Finalizei a carreira 6 com 48 pontos baixos. E se a gente contar aqui a soma de todas as laterais, tem 48 pontos também. Tem 12 pontos baixos aqui em cada lateral. Retiro o marcador. Faço um ponto baixíssimo e vou cortar o fio de um tamanho suficiente para costura. Cortar bem grandinho, porque antes sobrar do que faltar, né? Agora, a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui de trás. Faço uma laçada na agulha com o fio marrom tâmara. Venho aqui na parte do arremate, faço um ponto baixo. Já aproveito para prender esse fio. Faço ponto sobre ponto. 18 pontos baixos. Fiz os 18 pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora eu vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Vou contar essa carreira aqui como a primeira, né, que nós fizemos agora, terminamos agora. Eu vou fazer da carreira 2 até a carreira 9, ponto sobre ponto. 18 pontos baixos em cada carreira. Finalizei as carreiras, fiz até a carreira 9, cortei o fio e arrematei. Fiz essa parte aqui mais larga com 18 pontos. Esse fio aqui é o da costura, tá? Justamente para na hora de encaixar a caneta, a tampa não ficar presa aqui dentro, tá? Fica um pouquinho mais larga. Mas se vocês preferirem fazer essa base aqui mais estreita, é só começar aqui com 12 pontos, por exemplo. E segue a sequência normal de aumentos até ficar com 48 pontos. Então, agora a gente vai costurar a peça aqui no vaso. Ó, é só vir alinhando, colocar o fio na agulha. Vamos preencher com enchimento aqui nas laterais, tá? A gente vem depositando enchimento. Coloquei o fio já na agulha e venho fazendo aquela costura igual eu fiz a união aqui dos quadradinhos. Vou terminar a minha costura e volto com vocês. Não esqueçam de ir preenchendo com enchimento. Terminando aqui a costura, e olha como que dá certinho a quantidade de pontos.
E fica muito legal, gente. Agora eu vou arrematar e esconder o fio aqui pra dentro da peça. E esse é o resultado final do nosso vasinho da caneta rosa. Ela ficou muito graciosa, ficou muito lindinha. Espero que vocês façam, porque vale super a pena uma peça dessas no ateliê ou para oferecer para alguém como forma de presente. Tenho certeza que a pessoa que receber um presente desse vai ficar muito feliz. Eu ficaria. Ela ficou com um tamanho de 19 centímetros, contando aqui do finalzinho da rosa até o finalzinho do vaso. 19 centímetros, tá? Eu aproveitei para fazer nessa cor também, para mostrar as possibilidades que a gente pode brincar com as cores. Fiz nessa cor off-white com brilho. O miolinho fiz no mesmo tom aqui das pétalas. O caule, o mesmo tom, verde pistache. E aqui o vasinho eu fiz cinza com rosa quartzo. A terra é o mesmo tom. Então é isso, meninas e meninos. Agradeço pela presença de vocês aqui no meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus!